O capítulo começa quando Yelis se senta ao lado de Atice e diz que é melhor levar as crianças de volta para a casa de Bahar. Enver diz a ele que a única coisa que conseguirão é atrair atenção a esta hora e eles não sabem se Sarp está lá fora esperando que façam isso. Enver diz que pela manhã os levará à escola como sempre faz. Yelis pergunta como farão se ele sair com as crianças. Sarp pôde reconhecer Nizam. Enver responde que eles vão pensar nisso pela manhã. Yelis pergunta se eles vão ficar com Bahar. Enver diz que não, porque se Sirin voltar isso seria um problema. Atice concorda com Enver e todos pensam em como vão tirar as crianças de casa. Munir entra na sala e informa a sua que levaram Peril e as crianças para a casa do lago. Eles fizeram tudo o que ele lhes pediu. Sua pergunta se encontraram Alp. Munir diz que não, mas logo encontrarão. Ele olha em volta para ter certeza de que não há ninguém e diz que devem ter cuidado com Sirin porque ela é perigosa. Sua diz a ela para não exagerar, pois ela é apenas uma garota boba. Sirin colocou um microfone debaixo da mesa e os escuta. Sua ordena que Munir pare de inventar coisas e se prepare para continuar procurando por Alp porque eles nem querem imaginar o que aconteceria se Nezir as encontrasse. Munir diz que tudo bem. Sarp está dirigindo e muito emocionado diz que não é verdade, o que está acontecendo deve ser um sonho. Ele para o carro e pergunta por que a vida está brincando com ele assim. Ele começa a bater a cabeça no volante repetidamente enquanto diz a si mesmo para acordar. Na mesma hora no hospital vemos Bahar, ela está dormindo e quando tenta se mexer seu corpo dói. Seida está ao lado dela e acaricia seus cabelos para tentar acalmá-la, mas Bahar pronuncia o nome de Sarp. Seida tenta não chorar e enquanto acaricia diz que está sonhando e que tudo vai ficar bem. Bahar pede que ele durma com ela. Seida tenta se acomodar ao lado dela na cama e cuida dela enquanto ela dorme. Sarp chega na casa de Sue e ao sair do carro encontra Munir que lhe conta que o estão procurando. Alp, cheio de raiva, agarra-o pelo pescoço e pede-lhe que reze para não o matar. Então Sarp entra na casa de Sue e vai para a sala. Surpreso, Sue pergunta o que ele estava fazendo lá, mas Sarp pede o telefone da funcionária e manda que ele vá até a cozinha. Sue pergunta a Sarp por que o lugar onde ele estava cheio de sujeira e lama. Sarp o encara, joga o celular do funcionário no sofá e pergunta onde está sua esposa. Sue diz a ele que estou levando Peril e as crianças para outra casa e que ele deveria ir com eles até que o pior passe. Sirin os ouve de seu quarto. Sarp grita com ele dizendo que se refere a Bahar, sua esposa Bahar e seus filhos onde eles estão. Sarp agarra Sue e começa a socá-lo no rosto. Sue diz que ele é louco e Sarp responde que sim, ele é muito louco e ainda mais porque foi ver os túmulos de sua família. Bate em Sue com muita força e várias vezes. Sirin fica com medo de ouvir tudo que Sarp diz. Sarp manda Sue dizer onde está sua família. Sue, mal conseguindo falar, diz que não sabe do que está falando. Sarp solta e aponta uma arma para ele. Sue implora que ele não faça nada e diz que Nezir é o culpado de tudo, não ele. Sarp retira a segurança da arma e pergunta uma última vez onde eles estão. Munir estava inconsciente no chão, do lado de fora da casa de Sue. Ele acorda e bate muito alto na porta da frente enquanto grita para que Abram, um de seus homens, lhe dá as chaves da casa. Munir abre a porta e corre até Sue, que lhe diz que pensou que iria morrer. Munir ordena que persigam Sarp, mas quando os homens saem de casa Sarp escapou em seu carro. Sue dá algumas ordens a Munir, não sabemos o que eram, mas Sirin ouve absolutamente tudo de seu quarto. Yelis vai até a cozinha e de lá liga para Seida. Yelis conta a ele que Sarp foi até sua casa hoje. A loira fica chocada e sai do quarto de Bahar. Ela pergunta se ele viu os filhos, e Yelis diz que não. Ele inventou uma desculpa e disse que ela estava cuidando da casa, mas ela não sabe se ele acreditou nela. De acordo com Enver Sarp, ele não acreditaria nisso. Seida, assustada, pergunta o que farão agora. Yelis avisa que por enquanto eles levarão as crianças escondidas pela manhã. Yelis diz a Seida que o motivo da ligação é porque eles precisam estar muito atentos. Sarp pode descobrir e ir para o hospital, por isso informa para ficar alerta. Seida Lea diz que está bem e avisa a Yelis que Bahar falou sobre Sarp a noite toda enquanto dorme. Ele pode sentir algo do que está acontecendo. Yelis diz a ele que se Bahar descobrisse seria o melhor, mas se ele visse na sua frente não aguentaria.
Seida também pede que ele esteja sempre alerta ou as coisas ficarão fora de controle. Os dois desligam a ligação. Seida entra novamente na sala e observa Bahar enquanto eles pensam em tudo o que está acontecendo. Sirin desce até a sala da casa de Su e pergunta o que aconteceu, pois ouviu alguns gritos e Bahar ficou com medo de olhar. Quando Su vira o rosto, ela o vê com feridas e sangue e pergunta o que aconteceu. Su avisa que Sarp veio até a casa, mas ele já saiu e não há com o que se preocupar. Sirin diz-lhe que devem preocupar-se, porque tem que ver o estado em que o deixou. Ela pede que ele vá ao hospital, mas Sua diz que não é necessário. Sirin avisa que então vai limpar seu rosto. Ela pergunta por que Sarp faria algo assim, mas então ele sai em busca de um kit de primeiros socorros para ajudar Sua. Poucos minutos depois, Sirin termina de limpar as feridas da sua idade e ela diz que é hora de dormir. Ele também deveria. Antes de Sirin ir embora, Sua interrompe e diz que antes de perguntar por que Sarp fez isso, o fato é que ele já sabe que Bahar e os filhos estão vivos. Surpreso, Sirin pergunta como ele descobriu isso. Sua diz a ele que não importa como, mas pelo fato de ele já saber, Sirin pergunta o que vai acontecer agora. Talvez Sarp deixe sua esposa por Bahar. Sua diz a ele que ninguém pode ousar abandonar sua filha. Sirin então pergunta como ele irá impedi-lo. Sua não diz nada, mas encara Sirin. Por outro lado, Seida recebe uma ligação de Arif e sai do quarto de Bahar para atender. Arif pergunta como está Bahar. Seida responde que está bem. Arif percebe Seida um pouco estranho e pergunta o que está acontecendo. Talvez algo tenha acontecido com Bahar e ele não queira contar. A loira decide contar a verdade. Ela conta a ele que Sarp foi procurar Enver na casa dela. Arif aterrorizado pergunta se ele conseguiu ver as crianças. Seida diz que não, já que Eris cuidou disso. Arif, muito zangado, diz que ele mesmo irá atrás daquele homem. Seida pede para ele não complicar mais as coisas do que já estão, já avisaram que não tem ninguém em casa. Ela pede a Arif que prometa que não irá a lugar nenhum. Arif promete não fazer nada por enquanto. Seida diz que Bahar está em boas mãos e desliga a ligação. Arif, cheio de raiva, joga uma mesa contra a parede sem saber o que fazer agora. Ele sai de casa e dirige seu carro até a casa de Enver. Ao mesmo tempo que Sarp também dirige em direção à casa de Enver e Atice, ele se lembra novamente das pistas que Enver lhe deu, que o fazem pensar agora que sua família está viva. Ele estaciona em frente à casa e vê outro carro chegar. Arif estaciona um pouco mais atrás e procura por Sarp. Eles ficam em seus carros a noite toda. Pela manhã, Atice conta a Enver que Arif ligou para Yelis. Ele esperou a noite toda na frente de casa e segundo ele Sarp não está por perto. Enver diz que é um alívio. Ele diz a Atice que Arif é um bom menino porque ninguém mais faria isso por eles. Atice olha para ele e diz que qualquer pessoa apaixonada faria o mesmo. Os dois vão até o quarto das crianças e os cumprimentam. Nizam olhou para o relógio do avô e este lhe disse que é muito cedo para ir à escola. E Elis avisa que o relógio de Enver não está funcionando. Ela coloca um casaco enorme em Nizam e a menina pergunta por que estão colocando isso nele. Doruk também está vestido com outras roupas. Atice diz que eles podem tirar essas roupas quando entrarem no táxi. Enver nervosamente pede às crianças que obedeçam. Enquanto isso, Sarp está em sua caminhonete, vê os ferimentos em seu rosto e sai do carro para pegar algumas toalhas molhadas na parte de trás. Ao sair do carro, Arif consegue vê-lo e o reconhece. Liga para Yelis e avisa que Sarp esteve todo esse tempo na frente de casa. Ele ordena que ela leve as crianças, saia pela porta dos fundos e pegue um táxi rápido. Ele estará vigiando e se aquele homem se atrever a se aproximar da casa, não hesitará em bater nele. Sarp enxuga o rosto com as toalhas, depois olha para a porta da casa e sai do carro. Arif também sai do carro e olha para ele por trás. Enver pega o celular de Yelis e liga para Arif que atende e avisa que Sarp está caminhando em direção à casa. Enver pede a Arif para não fazer nada, ele pode ser muito perigoso e eles não sabem quantos homens estão com ele. Se Sarp o atacar ele ficará curioso e descobrirá quem ele é, ele o encontraria em sua casa e então barrar. Arif diz com raiva, ok, ele não fará nada. Sarp fica bem na frente do portão de Enver. Yelis sai da sala com as crianças e avisa que hoje sairão pela porta dos fundos. De repente ouvem uma batida insistente na porta.
Nizam pergunta por que eles não abrem, mas Yelis pede que continuem caminhando em direção ao pátio. Sarp bate na porta com toda a força, mas como não recebe resposta, volta para o carro. Yelis abre a porta dos fundos da casa, verifica se não há ninguém e sai com as crianças. Ela pede que eles corram o máximo que puderem. Sarp chega ao carro, mas Pari corre rapidamente de volta e não só bate na porta com as mãos, mas também com os pés. Arif não aguenta, empurra-o e pergunta o que há de errado. Sarp olha para ele, cheio de raiva, diz que veio procurar o Sr. Enver. Arif conta a ele que Enver deixou a cidade. Sarp então pergunta quem é a mulher que está hospedada na casa. Arif diz a ele que não há mulher e ordena que ele vá embora agora mesmo. Sarp diz a ele que lembra que já o viu. O rosto dele lhe parece familiar? Arif diz que nunca o viu e tenta pegá-lo pelo braço enquanto lhe diz para ir embora, mas Sarp diz que isso não é da sua conta. Os dois agarram o pescoço um do outro com muita raiva. Sarp pergunta se ele vai matá-lo se ele não for embora. Então ele o solta e diz que deveria estar grato por ter coisas mais importantes para fazer. Sarp se afasta e lembra que no estacionamento do hospital viu Arif ao lado do menino que o chamava de pai. Ele olha atentamente para Arif e entra no carro. Arif também volta, para em frente à janela de Sarp e eles se olham por um momento. Sarp liga o carro e vai embora. Arif liga para Tisse, ele avisa que Sarp já saiu e pede que ela saia pela porta dos fundos, pois a levará para ver Bahar. A Tisse agradece e diz que está tudo bem. Sirin está em seu quarto e ouve sua batendo em sua porta. Ele manda que ela desça para a sala, pois eles precisam conversar com urgência. Sirin se maquia, ela desce até a sala e pergunta a Sua o que está acontecendo. Ele pergunta se ela já sabe de quem receberá a medula da irmã. Sirin responde que não sabe. Ela pergunta se ele planeja impedir o doador de fazer seu trabalho e fazer Bahar morrer. Sua confirma que este é o seu plano e pergunta se ele tem algum problema com isso. Sirin sorri e diz que não. Pelo contrário, parece-lhe muito bom, mas pensa que tem que encontrar a sua outra irmã, pois estão à espera da sua medula óssea. Sua pergunta de onde veio uma terceira irmã. Sirin diz a ele que é uma história longa e confusa. Sua pergunta como podem encontrá-la. Sirin diz que não tem ideia, pois não consegue imaginar sua mãe procurando e pedindo ajuda à mulher que tirou seu marido dela. No entanto, ele sabe seu nome, que é Bahar Singhul. Sua fica chocado ao ouvir o nome Bahar. Sirin conta a ele que o pai de Bahar era um homem muito estranho, ele deu à filha o mesmo nome de sua amante. Sua pega o telefone dela e diz que eles deveriam procurar a senhora Bahar e sua filha. Enver envia saudações a Bahar com a Tisse e pede-lhe que tenha muito cuidado. A Tisse sai pela porta dos fundos de sua casa e entra no carro de Arif. Eles estão a caminho do hospital. A Tisse diz a Arif que o avisaram para não se aproximar, mas ele o fez mesmo assim porque é muito estúpido. Arif diz a ele que no rosto de Sarp ele pôde ver o tipo de homem que ele é, um completo idiota. Ao mesmo tempo, no hospital Seida caminha um pouco com Bahar, que lhe conta que ontem Arif lhe disse que ela era linda e lhe deu um beijo. Seida fica animada ao ouvi-la e diz que eles deveriam comemorar quando saírem de lá. Bahar sorri. Nesse momento Azim, o guarda-costas de Nezir, passa e pergunta a Seida onde fica o refeitório. Ela diz a ele como chegar lá. Azim continua andando, mas fica olhando para eles por um tempo. Enver o ouve bater com força na porta novamente. O alfaiate olha para fora e vê que é Sarp. Ele se afasta da porta muito assustado. Sarp bate insistentemente na porta de Enver enquanto chora. Como não recebeu resposta, sentou-se na entrada. Assustado, Enver senta no sofá em frente ao controle da televisão, que liga e começa a fazer barulho com o volume no máximo. Enver, muito nervoso, procura o controle de volume de Bahar, mas já é tarde, pois Sarp conseguiu ouvir o barulho vindo de dentro. Ele começa a bater com muita força na porta e pede ao Sr. Enver para abri-la porque sabe que está ali. Sarp diz a ele que ele não irá a lugar nenhum até abri-lo, mesmo que morra esperando. Enver apenas olha para a porta sem saber o que fazer. A Tisse e Arif entram no quarto de Bahar e a cumprimentam. Arif dá um beijo na bochecha dela. Seida entra por trás deles e sorrindo diz a Arif que aparentemente ela já está acostumada a beijar Bahar,
Todos olham para ela sem dizer nada, sentindo-se um pouco incomodados. Bahar pergunta à mãe se eles têm novidades sobre Sirin. Atice responde que não, mas espera que ela volte logo, já que não pode ficar tanto tempo longe de casa. Bahar está triste, mas ainda sorri e diz que hoje se sente melhor e acha que aguenta até que Sirin apareça. Uma enfermeira entra e pede que todos saiam porque ela tem que dar o remédio ao paciente. Quando todos saem da sala, Bahar começa a chorar e pede à enfermeira para não falar nada. Na sala de espera, Seida diz a Atice e Arif que Bahar está na verdade esperando o retorno de Sirin. Atice diz que sua filha desapareceu como se tivesse sido engolida pela terra e ela não tem ideia de onde poderia estar. Além disso, quem ele brigou foi Enver e ele nem se lembra da mãe. Seida volta a olhar para o corredor e vê novamente o homem que conheceram antes. É Azim, guarda de Nezir. Ele está conversando com um de seus homens e ordena que ele fique atento, caso aquele homem se aproxime do hospital. Eles vão em busca de Sarp por ordem de Nezir. Azim olha para Seida e sai do hospital. A loira fica pensando, e Elis entra na sala de espera e pergunta a todos sobre o estado de Bahar. Atice diz a ele que ele está melhor hoje, ele pode até sentar e conversar. E Elis pergunta se isso é verdade, então por que eles estão com uma cara triste e por que não estão na sala com ela? Atice avisa que Bahar está com a enfermeira e Sirin ainda não apareceu. Bahar está bem hoje, mas não sabem como ele estará amanhã. E Elis se senta ao lado de Atice e pergunta o que aconteceria se Sarp soubesse onde Sirin está. Seida diz a ele que acha que ele não sabe, e Elis avisa que os dois podem se encontrar secretamente. Atice diz que Elis tem razão, estão falando do Sirin que é capaz de tudo, mesmo assim não podem dizer a Sarp que Bahar precisa de medula. E Elis diz que eles encontrarão um jeito. Enver está sentado à mesa da cozinha enlouquecendo por causa de Sarp. Quando ele para de ouvir batidas, ele se levanta e vai até a porta. Enver olha pela fresta para o rosto de Sarp e como ele desmaia de repente na frente da entrada. Enver abre as cortinas e olha pela janela para Sarp caído no chão. Ele pensa sobre isso, mas finalmente abre a porta e tenta ajudar Sarp. Enver tenta levantá-lo, mas não consegue. O telefone de Enver começa a tocar, ele entra em casa e atende a Atice que pergunta se ele voltou. Enver pega um copo d'água e responde que não, ele não voltou. Atice pede que se ele voltar para casa, ele deve contar a ela. Então ele explicará o porquê. Enver desliga a ligação e joga água no rosto de Sarp, que acorda imediatamente. Enver permite que Sarp entre em sua casa e se sente na sala. Ele oferece a ela um copo d'água e pergunta se ela está se sentindo bem e se comeu alguma coisa. Provavelmente foi por isso que ele desmaiou. Enver pede que ele espere um momento e ela irá para a cozinha tomar uma sopa. Sarp da sala diz que sua família está viva. Enver olha para ele surpreso e diz que não sabe o que está dizendo. Sarp diz que às vezes tem medo de perguntar porque tem pesadelos tão horríveis à noite que pensa que podem ser realidade e talvez ainda esteja sonhando com tudo isso. Sarp se levanta e caminha em direção à cozinha. Ele pergunta a Enver se o que eles estão vivenciando agora é um sonho ou realidade. Ele não consegue mais distinguir entre eles. Enver pede que ele se sente como a primeiro. Arif avisa a todos que irá trabalhar e à tarde irá buscar as crianças na escola. Seida pede que ele fique com eles na casa de Bahar até que Atice venha cuidar deles. Arif pergunta se ele ficará sozinho caso veja e Atice diz que não há nada necessário em casa e que eles ligarão para ela em qualquer emergência. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!